saúdo a todos os amados irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Hoje, 29 de março de 2020, estamos online no Lar dos Irmãos para trazer o encerramento, o fechamento desse primeiro trimestre de 2020, cujo tema da lição de número 13 é o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículo número 13. A verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Quero convidar a todos os irmãos para louvarem a Deus juntamente conosco, com o hino de número 8, com 2 estrofes e o coro, através do nosso amado irmão Diácono Vitor. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e nas fraquezas está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, nele nós temos um firme guia, nele só, a noite enche de alegria, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só. Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu vos convido para a leitura bíblica em classe. Você que tem a sua lição aí em sua casa, você que nos acompanha. Se você não tem a lição, você pode usar a Bíblia Sagrada. Nós vamos estar lendo a leitura bíblica em classe do Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, nós vamos estudar
né, na lição de hoje, no fechamento ou no encerramento desse trimestre, o novo homem em Jesus Cristo. Os versículos que acabamos de ler vai falar sobre um homem chamado Nicodemos, príncipe dos fariseus. Esse homem, ele vai procurar Jesus de noite, porque havia uma sede no seu coração, na sua alma, um desejo de se aproximar de Jesus. Faltava algo na vida de Nicodemos. Nicodemos conhecia as sagradas escrituras, mas faltava algo. E ele observa que Jesus está realizando sinais, prodígios e maravilhas, e até chega a expressar que ninguém poderia fazer aqueles sinais se Deus não fosse com ele. E Nicodemos vai procurar Jesus. E Jesus começa um diálogo com Nicodemos. Nós vamos entrar na introdução, no comentário da nossa lição, cuja lição nós teremos 3 tópicos com os seus subtópicos. E nós vamos iniciar agora a introdução da nossa lição e vamos discorrer esse assunto juntamente com os amados irmãos em vossos lares. Por gentileza, nos acompanhem através da lição da Escola Bíblica e você pode também nos acompanhar com a Bíblia, porque iremos ler alguns versículos da Bíblia. A introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível, e em seu filho, o último Adão. Nesta lição do trimestre, estudaremos a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Então já vamos, sem perca de tempo, entrar no tópico de número 1, o nascimento do novo homem. Esse tópico de número 1 se divide em 4 subtópicos. Jesus ensinou Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. O sangue não pode gerar um novo homem para Deus. A carne não pode gerar um novo homem para Deus. Mas Deus, a água e o Espírito pode trazer esse novo nascimento na vida daqueles que estão distantes, daqueles que estão perdidos, daqueles que estão afastados, daqueles que se perderam nesta vida. O Espírito Santo, Deus, Jesus, a palavra do Senhor, poderá transformar essas vidas e eles podem nascer de novo para Deus. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, que diz a seguinte palavra. Vamos ler a Bíblia. João capítulo 1, versículo de número 12 e versículo de número 13, onde está escrito a seguinte palavra: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. O versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus.
Então a Bíblia ela é clara. O novo nascimento não é da vontade da carne, não é da vontade do varão, mas sim de Deus. Isso está bem claro para as nossas vidas. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus, o último Adão. O primeiro falhou, o primeiro não conseguiu, mas o segundo obteve em todos os aspectos a vitória. Por isso é possível que o homem ele consiga nascer novamente, renascer para Deus e ser uma bênção na presença do Senhor. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. E a Bíblia vai dizer que quando o homem aceita Cristo como seu Salvador, o Pai e o Filho vêm fazer na sua vida morada. E se Deus mora na vida do homem, sua vida nunca mais ela é a mesma. Sua vida será uma vida de vitória, será uma vida de bênção, e ele vencerá os obstáculos com mais facilidade, e ele glorificará sempre o nome do Senhor. Muito bem. O subtópico de número 2, nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato do nascer de Deus, conforme nós já lemos João 1:12. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo, conforme Apocalipse 3:8. Torna-se nova criatura em Cristo. Tornar-se nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana, ou seja, a felicidade. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Tudo é pela fé. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quando o homem ouve a palavra de Deus, o Espírito Santo lhe convence e ele aceita Cristo. A fé é dada a esse homem, a esta mulher, a esse jovem, e ele passa agora a servir a Deus. E ele passa a agradar a Deus. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos dizer que o novo nascimento é um ato da graça criadora de Deus. Tudo que estava perdido no homem, tudo que estava deturpado no ser humano, tudo que estava quebrado, destruído, com o novo nascimento é refeito através do Espírito Santo de Deus. Subtópico de número 3, nascido da água. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido também pela fé. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, é tudo pela fé. E nós podemos aplicar que quando alguém ouve a palavra de Deus e acredita, e ele se entrega de verdade, há uma mudança radical na sua vida. Podemos citar o exemplo do eunuco, que quando ouve Filipe lhe explicar a respeito do que ele estava lendo, e Filipe lhe explica que o que ele estava lendo era a respeito de Jesus, que havia sido crucificado e que havia sido ressuscitado. O eunuco, ele observa em um determinado momento que havia água ali próximo, e ele manda parar o carro, e desce do carro o eunuco, como também Filipe, e eles vão ali, e o eunuco
é batizado por Filipe, segue o seu caminho alegre, jubilante para a sua terra, e o Espírito Santo translada Filipe para outro lugar. E o eunuco já saiu dali, transformado, nascido em um novo homem, e leva agora a mensagem do Evangelho, a mensagem salvadora, para a sua pátria. Se devidamente observado, o batismo em água simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, conforme Tito 3:5. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Meus amados irmãos, é maravilhoso quando vemos alguém que estava perdido, totalmente destruído, ser transformado, renascido para Deus. Tudo muda na sua vida, muda na sua família, muda até na sociedade. Tudo muda, porque aquele que é transformado se torna uma bênção. Nascido do Espírito Santo, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento, o Espírito Santo. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana, não tem como explicar como linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural do Espírito Santo em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Só o Espírito Santo, de forma sobrenatural, sem a ação humana, Deus, diretamente na vida do homem, é quem pode produzir o renascimento ou o nascimento, ou tornar o homem um novo homem. Meus amados irmãos, o Novo Testamento é a garantia de Deus acerca da restauração do ser humano tragado pelo pecado. Assim, Deus, por meio da cruz de Cristo e por intermédio do Espírito Santo, garantiu a salvação a todos os que se arrependem de seus pecados e creem no Filho de Deus. Pois em Cristo está afirmada a nossa eterna salvação. Muito bem, vamos continuar aqui com o tópico de número 2. Nós falamos no tópico número 1, o nascimento do novo homem. O tópico de número 2, nós vamos falar agora sobre a justificação do novo homem. O homem renasce para Deus, mas agora nós vamos falar da sua justificação diante do Pai. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. A justificação, volto a dizer, pela fé. Porque sem fé é impossível. Mas pela fé, nós podemos todas as coisas. Subtópico de número 1. A inutilidade da justiça humana. O homem não pode ser justificado através das suas obras, dos seus méritos, das suas qualidades humanas. Porque nós vamos ver que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundícia. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz. A fé nos méritos perfeitíssimo de Jesus Cristo. Porque Jesus cumpriu
todas as exigências que havia para que o homem fosse salvo. Jesus nos garantiu essa vitória. Jesus garantiu esta grande bênção para os homens. E a partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Ele agora será chamado de justo. Antes ele era chamado pecador, miserável pecador. Mas agora, através dos méritos perfeitos de Jesus, agora ele passa a ter um novo status, justo. Depois nós vamos ver mais para frente, santo, justificado, uma nova vida, uma nova oportunidade. O subtópico de número 2, a maravilhosa doutrina da justificação, ou ensinamento a respeito da justificação. Ao pecador que, pela fé, recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu perante Deus. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagado, conforme está lá escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo número 17. Se você puder, pode nos acompanhar através da Bíblia Sagrada, Hebreus, capítulo 10, versículo de número 17. Nos diz a palavra de Deus: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Aquele que Deus justificou, ninguém jamais poderá condená-lo. Pois foi Deus, através do sangue de Jesus, dos méritos perfeitos de Jesus, quem o justificou. Ninguém poderá mais lhe condenar. Subtópico de número 3, o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Veja como as coisas mudam. Antes, era visto como um pecador. Mas uma vez que se encontrou com Cristo, renasceu, foi justificado, perdoado. Agora, aos olhos de Deus, ele jamais cometeu qualquer injustiça. Observe como o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecado, para limpar o homem. Observe como o trabalho do Espírito Santo é maravilhoso em fazer com que o homem renasça para Deus. Observe que todas essas coisas é maravilhosa na vida daqueles que a partir desse momento passam a servir a Deus com alegria. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No último segundos da sua vida, ao lado de Jesus, ele pede por misericórdia. E nós vemos ali a operação da salvação na vida daquele homem. Hoje, disse Jesus, estarás comigo no paraíso. Não houve tempo, não havia mais tempo. Ali era a sua oportunidade. Abro um parênteses aqui, nesta manhã, para dizer para você que está nos acompanhando, você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que talvez esteja nos assistindo, mas ainda não se decidiu a entregar a sua vida para Cristo. Esse é o momento. Você que está afastado, esse é o momento de voltar para Cristo. Não podemos estar fisicamente juntos, mas você pode entregar a sua vida para Cristo. E
a sua vida será mudada, transformada, e você terá novamente uma oportunidade de poder servir a Deus com alegria, de sentir a presença de Deus, de sentir a presença do Espírito Santo. Nicodemos, eu considero que ele foi sábio. Ele foi procurar Jesus, mesmo de noite, porque não queria ser visto, porque ele era um dos principais dos fariseus, talvez por medo, pela crítica, mas ele foi procurar Jesus. E ele ouviu de Jesus algo que mudou a sua história, mudou a sua vida. A justificação modifica a nossa situação diante de Deus. Deus declara os pecadores condenados, livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. Tudo muda porque o homem toma a decisão de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus mantém sua própria justiça ao justificá-lo, porque Cristo já pagou a penalidade integral do pecado. Então, porque Cristo pagou a penalidade integral do pecado do homem, Deus agora declara ele justificado. E aos seus olhos não existe mais culpa. Está livre para servir a Deus, para glorificar o seu nome e para ter uma vida abençoada. Nós podemos entrar no santuário conforme Hebreus 10 e 19, com ousadia agora. Esse santuário, ele pode ser dentro da sua casa, no seu quarto, onde você puder falar com Deus, ele se torna um santuário. Você agora está livre. E através do nome de Jesus, você pode falar com o Pai, a qualquer momento, em qualquer lugar. Porque Jesus nos garantiu essa vitória. E o tópico de número 3, a santificação do novo homem. E nós vamos mostrar para os amados irmãos que aceitou a Cristo como Salvador, recebeu um novo nascimento, não pela vontade do varão, ou pelo sangue, ou pela carne, mas através do Espírito Santo. Mas agora, nós temos que nos manter na presença de Deus, agora justificado, perdoado, limpo, livre. Nós temos que nos manter separado do mundo e do pecado. A santificação do novo homem, ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo do Espírito Santo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Varões perfeitos. Então agora é um processo na nossa vida. O Espírito Santo nos ajuda, a palavra de Deus nos ajuda, mas nós também temos que fazer a nossa parte. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Nós temos que fugir, se abster de todas essas coisas, para que nós possamos estar santificados para Deus. Subtópico de número 1, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, separado por Deus e pela igreja. Conforme Lucas 23, 42, 1 Coríntios 1 e 2. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Nós temos o exemplo de Israel no Velho Testamento. Separado, povo peculiar, povo exclusivo, povo especial, era o povo de Deus. Hoje, a igreja. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós temos que estar sempre em santificação.
posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação, mas Deus nos vê como santos, separados. Subtópico de número 2. A santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. É um processo na vida daqueles que tomam a decisão de seguir a Cristo. É um processo. E esse processo, ele só vai terminar quando formos arrebatados ou se Deus nos chamar em particular. Finalizou. Enquanto estivermos aqui nesta vida, temos que sempre estar nesse processo de santificação. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 17:1, Mateus 5:48 e 1 Pedro 1:16. É um processo que, enquanto estivermos aqui, todos os dias temos que fazer, temos que realizar esse processo em nossa vida. Que você possa, nesses últimos dias, nessa peleja da sua vida, nessa batalha, que é uma batalha muito grande, você possa se manter separado para Deus sempre. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, o Senhor sempre estará contigo, conforme a sua decisão. Haverá momento que a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele vai interceder por nós, porque nós não sabemos o que falar ou o que pedir, ou como pedir a Deus, mas o Espírito Santo, ele vai interceder por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, e Deus lhe garantirá a vitória. Subtópico de número 3, a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Primeiro acontece a ação do Espírito Santo na vida do homem, mas aí o homem tem que se posicionar em manter-se separado para Deus. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores, conforme 1 Coríntios 11:1. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo número 3. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Se pecarmos e rapidamente nos arrepender, ou nos arrependermos, falamos com Deus, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano, diz lá em Apocalipse 21:8, entrará na Jerusalém celeste. Portanto, meus amados irmãos, devemos estar realmente separados do mundo para Deus. A Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós não podemos servir a dois senhores, mas devemos servir a um único Senhor, Deus, Rei e verdadeiro Senhor, o nosso Deus. A conclusão de todo esses tópicos que falamos diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus,
e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado por cada um de nós. Para finalizar, meus amados irmãos, Jesus não explicou o como do novo nascimento a Nicodemos, mas explicou o porquê do assunto. E ele diz: o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é espírito. A natureza humana, ela gera natureza humana. Mas somente o Espírito Santo pode gerar a natureza espiritual. E a Bíblia ainda diz: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então, está aqui o fechamento, o encerramento de mais um trimestre. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, sua família, o seu lar, a sua casa, e que nós possamos continuar, através do Espírito Santo de Deus que está em cada um de nós, que habita em nós, unidos, juntos, louvando a Deus, orando, lendo a sua palavra, cantando louvores em nossos lares, mas sempre adorando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Nós iremos louvar, para finalizar, com o hino de número 58, algumas estrofes e o coro através do nosso amado irmão Vitor. Deus abençoe em nome de Jesus. Contigo eu sempre estarei, ó rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha lá na escuridão. Esta rica promessa brilha no meu coração. Comigo estás, comigo estás. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. E pelas águas tiver que passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete sempre comigo estar. Comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Comigo estar, comigo estar. Sim, Jesus me promete sempre comigo estar. Meus amados irmãos, nós acabamos de ouvir esse louvor. Momento esse em que nós estivéssemos todos presentes, estaríamos ofertando a Deus a nossa escola bíblica dominical. Mas os irmãos poderão ofertar a Deus através das contas que estarão aí na descrição da nossa tela. A conta da igreja e a conta da missão, pois a obra de Deus ela continua. Nossos compromisso continua. Que
Deus possa continuar abençoando a sua vida e em todo tempo nós sejamos fiéis ao nosso Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Quero orar juntamente com todos para finalizar esse trabalho. E se você puder, ore juntamente comigo agora. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos por mais esta oportunidade de poder entrar no lar dos teus filhos através da nossa mídia. Pai querido e santo, nós pedimos que o Senhor continue abençoando suas vidas, abençoando os lares dos teus filhos, guardando, protegendo, livrando de todo mal. Oramos também em favor das nossas cidades, Santa Bárbara, Nova Odessa e Americana, bem como todo o estado de São Paulo, Brasil. Oramos por todos na face da terra. Pedimos a Ti a Tua bênção, Senhor. Esteja conosco, guardando, livrando, nos protegendo, nos dando a Tua bênção e a vitória. Pedimos que o Senhor continue abençoando o Teu povo na face da terra e todos aqueles que nos ouviram no dia de hoje, em o nome do Senhor Jesus. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos podemos dizer amém.